Sociologia Geral, aula 3. Nesta aula, continuaremos estudando o contexto do surgimento da sociologia como ciência, ou seja, o contexto do desenvolvimento do pensamento sociológico. Vamos falar de um importante processo de transição provocado pelo fim do feudalismo e a ascensão do capitalismo como modo de organização social, econômica, política e cultural. Esse período foi de grandes transformações sociais. Como já vimos na aula anterior, na Idade Média, a maior parte da população da Europa Ocidental vivia no campo. Isso acabou gerando a redução da vida urbana e a diminuição da atividade comercial. Apenas com as cruzadas, a partir do século XI, é que essa realidade começou a se transformar. O movimento provocado pelas cruzadas trouxe o crescimento das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente pelo mar Mediterrâneo, assim como das rotas localizadas no interior da própria Europa. Além disso, com as cruzadas, os europeus passaram a usar novos produtos trazidos do Oriente, como gengibre, pimenta, canela, cravo da Índia, açúcar, figo, tâmaras, amêndoas. Tapetes orientais passaram a forrar o chão dos castelos. As sedas e os brocados modificaram as vestimentas. Espelhos de vidro substituíram os discos de metal polido usados até então. O modo de vida dos mercadores não estava fundamentado na agricultura ou na posse da terra, mas no comércio e no dinheiro. De maneira geral, eles utilizavam como rota comercial as antigas estradas romanas. Transportavam seus bens em caravanas de animais de carga e muitas vezes viajavam em comboio para se protegerem contra assaltos. No ponto de confluência das principais rotas comerciais, realizavam-se grandes feiras de comércio. Nelas podiam-se vender e comprar mercadorias vindas de diversas partes do mundo. As feiras medievais assinalavam o reaquecimento das atividades comerciais na Europa. À medida que o comércio se expandia, formavam-se vilas e cidades. Por razões de segurança, os mercadores procuravam se concentrar em lugares próximos a uma zona fortificada, cercada de muralhas, denominada burgo. Muitas vezes, nesses lugares fortificados, localizavam-se a catedral, a moradia do bispo e, por vezes, o castelo do senhor das terras. A intensa atividade comercial favoreceu o desenvolvimento das cidades. Muitas cidades passaram a crescer do lado externo dos muros dos castelos. Hoje ainda é possível ver algumas dessas cidades muradas na Europa Ocidental, as chamadas cidades intramuros e extramuros. Nos burgos, além dos mercadores, encontravam-se também as oficinas dos artesãos, como os sapateiros, e também os ferreiros, os ourives, os oleiros, os carpinteiros, entre outros. Esses moradores eram chamados de burgueses e, aos poucos, foram se constituindo em um novo grupo social no interior do mundo medieval, o grupo social chamado de a burguesia. A expansão do comércio e o crescimento das cidades provocaram vários conflitos sociais. As áreas que as cidades ocupavam pertenciam aos senhores feudais, bispos, nobres e reis. Esses senhores pretendiam submeter os moradores dos burgos, cobrando deles impostos, taxas e serviços. Essa prática era comum em relação aos servos, mas os burgueses não estavam dispostos a aceitá-la. Eles julgavam que isso era um grande obstáculo para o desenvolvimento de suas atividades. Em suas andanças, os mercadores haviam aprendido a importância da união. Eles viajavam em grupos por estradas, mares e regiões desconhecidas para se protegerem contra assaltantes e piratas ou mesmo para obter melhores negócios. Assim, com o tempo, foram surgindo associações de artesãos e de comerciantes, cujo objetivo principal era defender os interesses econômicos de seus membros.
As associações de artesãos eram chamadas de corporações de ofício e as de comerciantes eram chamadas de guildas ou ligas. Unidos, eles pretendiam evitar a concorrência, fixar preços e regulamentar o trabalho, além de enfrentar os limites impostos pelos senhores e nobres feudais. O comércio e a formação de cidades provocaram profundas mudanças no cenário europeu. Após alguns séculos, a estrutura da sociedade feudal não seria mais predominantemente rural. Surgiram, então, novos grupos sociais enriquecidos pelo comércio e desejosos de controlar também o poder político. Superado o feudalismo como modo de organização das relações econômicas, sociais, políticas e culturais, transformações profundas nessas relações deram origem ao capitalismo. São muitos os aspectos relacionados a essas profundas transformações que caracterizam o capitalismo. Entre elas, as transformações no mundo do trabalho, a ascensão da burguesia como classe com poder econômico e político, o surgimento de outras classes sociais, o desenvolvimento da ciência e da técnica e novos valores sociais, dentre outros. Sobre as transformações no mundo do trabalho, temos que a supremacia do trabalho no campo foi superada pelo trabalho urbano industrial, passando antes pela manufatura. O camponês e o artesão, ainda que explorados, controlavam o processo de trabalho. O trabalho no novo modo de produção moderno o trabalhador no novo modo de produção moderno não tem controle sobre o processo de produção. O ritmo e a intensidade do trabalho são definidos externamente. Quem controla o processo de produção é o proprietário dos meios de produção, no caso, os donos das máquinas e das fábricas. Os grandes marcos históricos da Idade Moderna, que transformaram tão rapidamente e tão radicalmente as relações econômicas e sociais, são também os marcos históricos do surgimento da sociologia. Esses marcos históricos foram a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Independência Americana e, especialmente, a Revolução Industrial. Essa nova forma de organização do trabalho na economia capitalista foi se tornando cada vez mais complexa. Nesse contexto de consolidação do capitalismo como modo de organização social, surge a sociologia, como ciência que busca entender e explicar a vida social. A sociologia colocou a vida social e suas implicações como principal objeto de estudo. Continuaremos o estudo do desenvolvimento do pensamento sociológico na terceira parte desta aula.